Olá galera, tudo bem? Estou aqui para fazer as atividades da semana. A primeira atividade dessa semana é correção dos exercícios que eu passei de grandeza diretamente e inversamente proporcionais. Além da correção, teremos também uma live de explicações do conteúdo e algumas dúvidas que vocês possam ter sobre esse conteúdo. Tá? Teremos a participação da professora Janaína, que vai ser nossa estagiária e vai acompanhar vocês durante as nossas lives, tá bom? E essas duas tarefas são as atividades referentes ao dia 24 e 25 desse mês, dessa semana, né? Uma sugestão que eu estou sempre fazendo a vocês é essa, que façam as atividades no dia que recebem. Por exemplo, no caso da Matemática 2, é quarta-feira, junto com Matemática 1. Então, são só duas tarefas, não fica tão difícil e não acumula exercício, tá? E eu conto com a participação de todos na live, tá aqui o cardzinho, ó, tá? Essa é a professora Janaína, ela é coordenadora na Secretaria de Educação, ela é graduanda em matemática e ela vai observar a turminha de vocês nos conteúdos e nas lives e aplicar um projeto com vocês, tá bom? E vamos lá para a correção dos exercícios. Na primeira semana, além dos slides e vídeo, eu passei duas questões, certo? Então, a primeira questão é essa daqui. Diga se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, você vai analisar cada alternativa e vai dizer se é inverso ou direto. Então, vamos lá. Aí, aqui eu coloquei. Na letra A, número de pessoas em um churrasco e a quantidade de gramas que cada pessoa consumirá. Então, vamos imaginar aqui, ó. Se tiver mais pessoas, então a quantidade de carne para cada pessoa será menor. Então, percebam que o número de pessoas está crescendo e a quantidade de carne está diminuindo. Então, é por isso que eu coloquei aqui, ó, que a grandeza ela é inversamente proporcional, certo? Então, o que é o inversamente proporcional? É quando uma grandeza cresce e a outra diminui. E a diretamente proporcional é quando as duas grandezas crescem ou as duas grandezas diminuem, certo? Então, por isso que a letra A é inversamente proporcional. Letra B. A área de um retângulo e o seu comprimento, sendo a largura constante. Mesmo que a largura de um retângulo não aumente, o comprimento dele aumentando, obviamente que a área também vai aumentar. Então, se os dois estão crescendo, então, como eu falei, ó, grandeza diretamente proporcional, certo? Letra C. O número de erros de uma prova e a nota obtida. Inversamente proporcional. Por que é inversamente proporcional? Quanto mais você errar, menor será a sua nota. Então, se o número de erros cresce e a nota diminui. Então, se um está crescendo, a nota diminui, inversamente. Letra D. O número de operários e o tempo necessário para eles construírem uma casa. Inversamente. Por quê? Quanto mais operário, menos tempo será gasto para construir a casa, certo? Então, o número de operários crescendo, o tempo vai diminuindo. Então, inversamente proporcional. Letra E. A quantidade de alimento e o número de dias que poderá sobreviver o naufrágio. Então, diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais comida, maior o número de dias que ele vai sobreviver. Menor comida, menor o número de dias que ele vai sobreviver. Então, os dois ou estão crescendo ou os dois estão diminuindo. Por isso que a grandeza diretamente proporcional. Ok? Segunda questão. A segunda questão já vem a parte de grandeza proporcional numérica, certo? Em que diz assim, ó, que x e y e 32 são números diretamente proporcional aos números 40, 72, 128. Aí ele quer saber quem é esse x e esse y. Aí lá no slide de explicação, eu mostrei para vocês a fórmula
para quando os números são diretamente proporcional, como é o caso dessa segunda questão. Então, lá era x sobre y igual a k. Então, toda vez que era uma fração, daria uma constante. Se a constante se repetisse, isso queria dizer que era uma grandeza direta, certo? Então, foi isso que eu fiz aqui na resposta. Aqui, ó, isso quer dizer o quê? Que o 40 dividindo x, ele é igual ao 72 dividindo y, que é igual ao 128 dividindo 32. E isso tudo aqui, essas frações, tem que dar a constante k, certo? Então, ele me deu como descobrir. Através de quê? Do 128 pelo 32. Eu dividindo aqui o 128 por 32, ele dá 4. Então, se ele deu 4, como todo mundo é igual, todo mundo também tem que dar 4. Então, o 40 sobre x também tem que dar 4. O 72 sobre o y também tem que dar 4. Aí, para me descobrir quem é o x e quem é o y, eu uso a regrinha de 3, certo? Ou também posso imaginar qual é o número que dividindo o 40 vai dar 4. Você também pode pensar dessa forma. Mas aí você pode utilizar a regrinha. Ele está me dizendo aqui, ó, que o 40 sobre x é igual a 4. Então, eu coloco aqui, ó, 40 sobre x igual a 4. Aí, resolva a equaçãozinha do primeiro grau. Como é fração, ó, multiplica em forma de x. Então, vai ficar 4x igual a 40. O 4 aqui, ó, que estava multiplicando x, vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 40 dividido por 4, que vai dar justamente o 10, certo? Ou, como eu falei para vocês, se você pensar, qual é o número que o 40 divide que dá 4? 40 dividindo 10 vai dar 4, certo? Do mesmo jeito, você vai para descobrir o y, certo? Então, você pega o 72 dividido por y, ele é igual a 4. Faz regrinha de x de novo, ó. Aí vai ficar 4y igual a 72. O 4 multiplicando, passa dividido. E aí eu encontrei y igual a 18. Os resultados são x igual a 10, y igual a 18. Ok? Aí, essas duas questões que eu acabei de explicar, elas foram da primeira semana. Na semana passada, eu passei 4 questãozinhas, que são essas daqui, certo? A primeira questão é essa. Um prêmio de R$600 vai ser dividido entre acertadores de um bingo. Observe a tabela e responda. Aí, na primeira coluna, nós temos o número de acertadores, que é 3 e 4. E na segunda coluna, nós temos o prêmio, que é 200 mil e 150 mil. Aí, na letra A, ele pergunta, qual a razão entre o número de acertadores do prêmio de 200 mil para o prêmio de 150 mil? Ele não está querendo saber, gente, a divisão dos prêmios, não. Apesar dele ter colocado na questão. Ele está querendo saber o que, ó? É o número de acertadores. Então, se ele está querendo saber só o número de acertadores, basta você pegar o número de 200 mil, que é quem? 3, dividir pelo número dos 150 mil, que é 4. Então, logo, a letra A vai ser 3/4. Entendido? Vamos para a letra B. A letra B aqui, ó. Qual a razão entre os prêmios da tabela acima? Considerando 3 acertadores e 4 acertadores. Da mesma forma da letra a letra B, ele não está querendo saber aqui o número de acertadores. Ele está querendo saber o quê? O número dos prêmios. Então, agora você vai pegar a razão, ó, dos prêmios. Então, quem é que vai ficar em cima? O 3, quem é o prêmio de cima? 200 mil. Dividido pelo prêmio do 4 acertadores, que é quanto? 150 mil. Então, vamos fazer aqui, ó. Então, eu peguei aqui, ó, 200 mil e dividi por 15 mil. Ó, aliás, é 150 mil. É que faltou um zerinho aqui. Mas aqui eu já coloquei, ó. Então, o que acontece? Cancela os zeros, ó. 4 zeros de cima, 4 zeros embaixo. Ficou só quem? 20 sobre 15. 20 sobre 15 dá para simplificar. Simplificando por 5. Então, se eu divido aqui em cima por 5, ó, 20 dividido por 5 dá 4. E aqui embaixo também por 5, 15 dividido por 5 dá 3. Então, a letra B é 4 sobre 3. E a letra C? A letra C, ele quer saber o número de acertadores e os prêmios.
se eles são grandezas diretamente ou inversamente proporcional. Então, a gente vai olhar aqui para a tabela, ó. Tá vendo aqui que o número de acertadores, ele tá crescendo, 3 e 4? Já aqui o prêmio tá diminuindo. Então, se um tá crescendo e o outro tá diminuindo, nós temos uma grandeza inversamente proporcional. A letra C é inversamente. Certo? Vamos para a segunda. A segunda, ele queria que você dissesse quais as afirmações eram verdadeiras. Vocês, aí você ia dizer se era verdadeira ou falsa, tá bom? Então, vamos às respostas. Já até coloquei aqui, ó, falsa ou verdadeira. Então, vamos justificar. A primeira, a velocidade de um maratonista e o tempo gasto para completar o percurso são grandezas diretamente proporcionais. Eu coloquei aqui que ela é falsa. Por que ela é falsa? A velocidade e o tempo. Então, você vai analisar isso aí. Então, a gente vai pensar, quanto mais rápido um maratonista for, menos tempo ele vai gastar. Ou seja, a velocidade está aumentando e o tempo está diminuindo. Se a velocidade está aumentando e o tempo está diminuindo, ela quer dizer que elas são inversas. E aqui ele está afirmando que é direta. Então, se ela é inversa, ela é falsa. Ok? Segunda, as horas extras de trabalho e o salário do funcionário são grandezas inversamente proporcionais. Por que elas é falsa? Porque quanto mais eu trabalho, maior o meu salário. Então, se eu estou fazendo hora extra, o meu salário vai aumentar. Então, isso quer dizer que a hora está aumentando e o salário também está aumentando. Se os dois estão aumentando, são grandezas diretamente. E aqui na afirmação está dizendo que é inversa. É por isso que ela é falsa. Ok? Terceira questão. A área de um retângulo e o comprimento dos seus lados são grandezas diretamente proporcional. Essa 3 aqui lembra a questão passada, que diz o quê? Se o comprimento aumenta, a área também aumenta. Então, se os dois estão aumentando, elas são diretamente proporcionais, que é o que afirmou aqui, ó, diretamente proporcional. É por isso que é verdadeira. Quarto, a quantidade de peças produzidas e o número de máquinas são inversamente proporcionais. Aí você imagina aí, quanto mais máquinas eu tiver, maior a quantidade de peças vai ser produzida. Então, se as duas estão aumentando, quanto mais máquinas eu tenho, mais produtos eu tenho, então as duas estão aumentando. Se as duas estão aumentando, elas são grandezas diretamente proporcional. É falsa porque afirmou que era inversa, tá bom? Vamos para a terceira. Terceira, relacione as grandezas e determine se são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, você vai olhar aqui na letra A, você vai olhar se a velocidade do veículo e o tempo, eles são direto ou inverso. Vamos lá. Já coloquei aqui na frente a velocidade do veículo e o tempo para completar o trajeto. Ele é direto ou inverso? Ele é inversamente proporcional. Igualmente do maratonista, se a velocidade do veículo for maior, o tempo vai ser menor. Ou se a velocidade for menor, o tempo vai ser maior. Então, se eles são inversos, se um está aumentando e o outro está diminuindo, eles são grandeza inversamente proporcional. Letra B. Tempo de prática e habilidade são direto ou inverso? Diretamente. Por quê? Quanto mais tempo eu passo praticando, maior será a minha habilidade. Então, tempo maior, habilidade maior. Grandeza diretamente. Certo? Letra C. Tempo de descanso e cansaço. Inversamente. Por quê? Quanto mais tempo eu tenho de descanso, menos cansaço eu tenho. Então, inversos. Letra D. Tempo de viagem em um táxi e preço da corrida. São diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais tempo eu passo no táxi, maior será o meu preço de corrida. Certo? Então, diretamente proporcional. Quarta questão. Um jovem possui 100 gramas de açúcar e necessita do dobro dessa quantia para fazer uma vitamina. Então, se ele quer o dobro, então é 200 gramas. Concorda? Que é 2 do dobro vezes a 100 gramas de açúcar. E aí ele quer o que com esses 200 gramas? Ele quer que a gente transforme 200 gramas em quilograma
e na letra B em miligrama. É uma regrinha de X, regrinha de 3. Aqui, ó. Então, eu coloquei aqui. Tá querendo, na letra A, que a gente transforme 200 gramas em quilograma. Então, a gente pega aquela tabelinha, né, que é do Sistema Internacional de Unidade, em que diz que 1 quilograma, equivale a 1000 gramas. Então, as 200 gramas aqui, eu vou colocar embaixo do grama. E o outro, que eu quero saber, ó, que eu não sei, eu vou chamar de X. Aí, multiplica em forma de X. Quando eu multiplicar aqui, vai ficar o quê, ó? 1000 vezes X, 1000x. 1 vezes 200, 200. O 1000 aqui que está multiplicando vai passar a dividir. Então, vai ficar 200 dividido por 1000. Cancela aqui os dois zeros, ó. Vai ficar 2 sobre 10. Dá para me simplificar por 2. Simplificando, eu obtenho 1 sobre 5. Como ele está querendo saber em grama, eu divido 1 sobre 5, que vai dar 0,2. Então, 200 gramas em quilograma equivale a 0,2. Entendido? Da mesma forma, a letra B. Só que na letra B, nós temos outra unidade aqui, ó, que é 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, 200 gramas, que é o que ele quer saber, equivale a X, que é o que eu não sei. Então, basta multiplicar aqui em forma de X, ó. Então, vai ficar 1 vezes X, X. 200 vezes 1000, 200 mil miligramas, certo? E é isso, obrigada aí por terem assistido o vídeo, consertem aí as questões de vocês. E não se esqueçam da live, tá? Quarta-feira, às 5h30, tá bom? Obrigada.